Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 27 a 33. Disse-vos isto por parábolas chega, porém a hora em que vos falarei por mais palavras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai que vos ama, visto que vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou ao Pai. Disseram-lhes os discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabeis tudo. Não precisas de alguém que te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse capítulo, esse finalzinho do capítulo 16 de João, é um momento onde Cristo já começa a se despedir dos seus discípulos. Já havia sido feita a Pedro já tinha sido avisado que Cristo iria ser morto, iria partir. Jesus já tinha prometido um Consolador, que seria a vinda do Espírito Santo para ocupar o seu lugar na terra, cumprindo a profecia nos tempos do Pai, do Filho, e a próxima etapa seria a vinda do Espírito Santo. E posteriormente ele iria orar no Getsemane e seria entregue por Judas por traição. Depois seria condenado e morto, e a profecia então seria cumprida quando o cordeiro seria imolado. A gente teria então o cumprimento da profecia de que a existência de a necessidade de sangue para a remissão dos pecados seria cumprida de uma vez por todas, não havendo mais a necessidade nem do templo em Jerusalém, nem de que um cordeiro ou um animal fosse abatido para que o seu sangue fosse derramado pelo perdão dos pecados dos seres humanos em si. Mas a partir daquele momento, Cristo, enquanto cordeiro imolado, o seu sacrifício vicário, o seu sacrifício substitutivo, iria servir a acabar de uma vez por todas com a necessidade de derramamento de sangue, porque o próprio Cristo derramou o seu sangue por vós, ou por nós, ou por toda a humanidade. Naquele momento, então, os eleitos de Deus faziam parte da nova congregação dos santos. Posteriormente vai ser dito, que vai ser escrito na Bíblia, que o véu do templo se rasga de alto a baixo. E é o princípio, ou era um momento inicial em que Cristo mostra que aquilo tudo estava muito próximo de se cumprir, provavelmente alguns dias depois, nas próximas horas, a profecia iria ser cumprida e o véu do templo seria rasgado. Então aquele acesso a Deus através do sacerdote já não seria mais necessário, porque Cristo se torna o sumo sacerdote, assumindo a posição de Deus, de rei, que cumpriu na terra, e de sacerdote, enquanto o único capaz de mediar aos homens o acesso a Deus. Antes tudo isso era feito pelo templo, e a vinda de Cristo transforma tudo isso e muda a maneira como o homem se dirige ou se relaciona com o próprio Deus. A vinda de Cristo como elemento da Trindade, como Deus Filho, mostra um relacionamento próximo e único do homem individual com Deus, cada um sendo sacerdote de si próprio e obedecendo ao sumo sacerdote, que é aquele que pode fazer a ponte ou a redenção ou a ligação entre o homem e Deus. Nos versículos de 25 a 27,
Cristo está dizendo para os discípulos aqui que antes ele falava por meio de parábolas, mas naquele momento ele começa a falar de uma forma mais direta, mais completa e sem muitos acercos. Nesse momento ele diz: olha, eu estou partindo e eu vou voltar para o Pai. Isso acontece em dois momentos. A princípio, Cristo fala para os apóstolos, dizendo que já estava falando claramente que não ia mais falar como parábola. É como se dissessem para eles: olha, não entendam isso de uma maneira figurada. Isso aqui não é uma figura. Isso aqui não é uma mensagem para que vocês entendam. É a realidade. Eu estou partindo. E ao falar que está partindo, Cristo fala dele mesmo enquanto Deus. Ele fala que veio do Pai e que voltará ao Pai. Essa vinda de Cristo como Deus à Terra, ele significa também a negação de Deus enquanto divindade e se faz homem. É quando Deus deixa toda a sua perfeição, toda a sua divindade, todo o seu poder e se faz homem para sofrer aqui na Terra por todas as aflições que nós passamos. Ora, Deus Pai é Espírito. E como espírito, ele não sente dor física, embora sinta suas dores. Ele não sente fome, ele não sente frio. E ao negar tudo isso e se fazer homem e vir à terra enquanto homem, na figura de Deus Filho, ele passa a sofrer por todas essas questões. Então Cristo passa por humilhações. Cristo passa frio. Cristo passa fome, Cristo é traído, é humilhado, é xingado. E todo o sofrimento da morte mais desonrosa, mais cruel que tinha na época, ele também passa, que vai ser a morte de cruz. Cristo não veio para ter uma morte honrosa, cheia de glória, cheia de pompa, com funeral, cheio de autoridades e com muita gente puxando o saco. Não, muito pelo contrário. Cristo vem e morre da forma, entre dois bandidos, da forma mais humilhante que tinha para a época, junto com ladrões. Não tinha ninguém no velório. Ninguém tinha ido para lá. Mas isso também significa que Cristo vencia o mundo, falava. Nesse momento, no versículo 32, Cristo também fala que os seus discípulos serão dispersos e que cada um irá para sua casa, deixando só. Mas ele não estaria só, porque Cristo estava com ele. E de fato, isso vai acontecer. O próprio Pedro, que é falado aqui, que amava a Cristo, que nunca deixaria o nega por 3 vezes, pouco tempo depois. Ainda no momento da prisão, todo mundo volta para sua casa. Era como se não tivessem nem conhecido a Cristo. E todo aquele sofrimento, aparentemente, ele parece ser inútil. O que não acaba acontecendo, porque Cristo já diz: olha, todo mundo vai abandonar. Mas nesse momento em que todo mundo abandona, ele vai continuar estando com Deus, porque Deus nunca deixou de estar com ele. E não era só porque ele era Deus. No fim, ele avisa que no mundo sofrereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse momento é que a gente compreende que a missão de Cristo foi para redimir o corpo e redimir a alma e preparar para a vida eterna, e não para questões simplórias da terra. Que questões práticas a gente pode fazer isso? A primeira disso é que quando Deus vem em carne e sobrevive entre nós, e vive entre nós, e habita entre nós, e sofre todas as coisas que nós sofremos, e nasce de uma mulher, ainda que seja sem a participação carnal, e tem uma infância, tem uma vida adulta, não chega à velhice, tem uma morte, mas uma morte cruel. Deus nega toda a sua divindade e passa a ser homem enquanto nós. Ou seja, o amor de Deus é tão grande que ele nega a si mesmo e se faz homem. O amor de Deus é tão grande que ele de perfeito se faz imperfeito para viver entre os imperfeitos e salvar aqueles que haviam caído ainda com os primeiros pais. E para cumprir a profecia que havia sido feita desde o início da humanidade, que Deus viria para render toda a humanidade.
Também anuncia uma reconciliação de Deus com os seres humanos. A partir de agora não é mais um povo escolhido, a Israel, de uma descendência de Abraão, mas isso se abrange para o mundo inteiro, e aquele povo escolhido deixa de ser somente uma nação para ser uma nação espiritual. E aí a igreja invisível de Cristo, estão todos escolhidos desde a fundação dos tempos, porque Deus é eterno, Deus é presciente, e Deus escolhe. Essa escolha divina já foi feita de muito tempo antes. Porém, mostra também que nós estamos abandonando a Cristo todos os dias. Às vezes nós vamos para a igreja e a igreja não é nada mais do que uma música que parece ser boa, às vezes não é nem tão boa. Nós vamos nos divertir e uma pregação que mais parece uma palestra, mas está todo mundo ali no intuito de diversão, porque no momento em que sai, todo mundo volta para sua casa e segue a sua vida normal. Cristo fica esquecido e abandonado dentro da igreja. Da mesma forma em que foi abandonado antes, acaba sendo abandonado depois. A vida cristã exige uma intimidade diária, um contato diário com Deus. Por fim, existem também as falsas promessas dentro do mundo contemporâneo que nós temos. Existem fachadas de igreja, o pare de sofrer, ou nas músicas que derrota não é coisa de cristão, mas não é isso que Cristo está prometendo. Quando ele vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele está querendo dizer que a vida cristã exige, e ela é feita de sacrifícios. Temos um sacrifício diário, temos perseguições diárias, temos momentos de complicações, momentos de tristeza, mas temos também o Consolador que havia sido prometido e o bom ânimo que Cristo coloca. Ou seja, apesar de todas as nossas dificuldades, apesar de todas as nossas fraquezas, apesar de todos os desafios, Cristo venceu o mundo. E se ele diz para que tenhamos bom ânimo, nós também somos capazes de vencer o mundo. Que Deus esteja conosco durante essa semana.